Eu acho que a questão do Luan ela vai um pouquinho além disso. Mesmo se vier o Luan, tem que vir outras peças. E a gente ainda aguarda um centroavante para ser reserva do Suárez, porque pelo que eu tô entendendo, o Suárez talvez nem viaje mais pelo Grêmio. E aí, para mim, a gente tem uma preocupação muito grande para lidar. Então, o Ferreira volta, já é um grande acréscimo para o Renato, é uma grande carta na manga do Renato, mas ainda falta alguns quilômetros a serem percorridos para a gente ter um elenco ok. Pois é, Fabi. É, vou nesse ponto aí do Soares, hein? Peguei essa tua frase aí. Nem viagem. O que temos de Luizito? Não, então, eu acho que é um detalhe que muita pouca gente, não, né? Mas poucas pessoas se flagraram na fala do próprio Renato. Mas o Renato fala isso na coletiva dele depois da classificação contra o Bahia. Né? Ele é questionado mais uma vez sobre o Soares. Ele já tinha deixado claro que a gente era para parar de depender do Soares, que o Grêmio não era Soares. Ali, para mim, já ligou um alerta muito grande. E no último confronto, ele falou sobre isso, que talvez o Soares nem viaje pelo Grêmio. Né? Que o Soares jogue na arena para ser mais tranquilo, para não ter viagem, para, enfim, toda aquela questão de desgaste, porque viagem é mais cansativo para o jogador, mas é uma fala do próprio Renato. Quero ver se vai se confirmar, né? A gente vai ter a nossa primeira viagem para Goiânia, né? Não, para Goiás, daqui 2 semanas. Agora eu até esqueci a data do confronto contra o Goiás, mas eu já acho que é uma das partidas que o Soares certamente não viaja. E aí 31, eu tenho. Fábio, o último do mês. E também a gente tem que pensar que até lá a expectativa é que a gente tenha um reserva para o Soares. Então esse jogador atua enquanto o Soares fica em Porto Alegre fazendo tratamento. Pois é, é uma situação complicada, né, Fábio? Essa do Luizito, que é um cara que se doa muito, né? A gente vê que quando ele tá em campo ele quer jogar e ele joga, de fato, mas quando essa situação física dele é muito incômoda. Então, pra mim, essa história ainda tem alguns pontos aí a serem. Pra mim, não, né? Pra todo mundo. E pra gente que acompanha diariamente, a gente sabe, né, Fábio? Tem coisa pra resolver ainda. Tem muita coisa para resolver ainda. Eu acho que o Soares até mudou a postura dele. Ele conversava direto com a imprensa depois do jogo. Agora ele não para mais. Eu acho que é um acordo entre as partes para não falar. O Renato tenta ali fazer a blindagem do Grêmio, do Soares, enfim. O Soares toma a decisão de não viajar mais para Barcelona, faz o tratamento no Grêmio, que na verdade é o tratamento que já existia. Ele é poupado de alguns confrontos. Ele tem carga reduzida em treinamento, não é propriamente. Ele usa, inclusive, infiltração na dor, né, no joelho, para poder atuar, mas não tem nada muito especial e muito diferente acontecendo em relação ao tratamento no departamento médico do Grêmio. Mas a gente sabe que, e eu vou ser bem sincera, Bruno, eu acho que essa situação, esse assunto, ele vai ficar meio morno agora nos próximos meses. Né? Ele não vai viajar em alguns jogos específicos, talvez viaje na semifinal, né? Ajude a gente na Copa do Brasil, mas acho que é um grande problema, e vou citar a palavra problema, para ser resolvido pela direção no final do ano, porque eu acredito que esse seja o ano para a gente aproveitar Soares. Não acredito que o Soares permaneça para 2024. Acho muito difícil. É essa a impressão que dá mesmo, Fábio, porque, enfim, são muitas coisas, né? E assim, tiveram alguns pontos um pouco soltos, eu não sei se você concorda com isso, mas até lá atrás mesmo, quando sai aquele vídeo do Guerra e ele fala, aquilo lá não foi autorizado, autorizado ou não, a gente viu o que ele falou ali, ele fala, joga com muitas dores e tal, e tem que ter injeção, a situação é complicada, a situação é muito complicada, a situação é séria. E aí quando o Calef chega, né, o Calef à época chega e sai em defesa do Guerra, ele fala, não, mas aquilo foi tirado de contexto. Ele pode até ter sido tirado de contexto, mas qual outro contexto você tem para encaixar ali? Não tem É, nenhum outro contexto. na verdade, para mim, a coletiva do Calef, ela é toda muito estranha. Ela é toda muito estranha com respeito a ele, porque eu acho que ele fez o trabalho de blindar o Grêmio, né, como um todo, nem propriamente só o Guerra, mas o Grêmio, assim, ele saiu em defesa do Grêmio. Mas nada que ele falou ali faz muito sentido, sabe? Ele rebate a imprensa, ele discute com o repórter, ele xinga repórter, eu acho que é a palavra mais adequada para usar agora. Mas em nenhum momento ele esclarece alguma dúvida. E ele tentou sempre ser muito específico de bater na tecla do não, o Soares não vai se aposentar.
Aí a gente tentava mudar um pouquinho o foco, tipo, tá, ele não vai se aposentar, mas e um tratamento? Aí ele voltava para a questão da aposentadoria, não, ele não vai se aposentar. Tipo, tá, a gente já entendeu que ele não vai se aposentar. Mas acho que em nenhum momento até agora a situação foi de fato esclarecida. E isso abre brecha para que a gente pense muita coisa. E isso abre brecha para que qualquer pessoa que informar que o Inter de Miami está tentando o Soares, a gente possa acreditar. Porque o próprio Grêmio, por vezes, não faz esse trabalho, né? Depois, inclusive, vem o Guerra, né, e concede uma coletiva de imprensa, o Antônio Brum foi apresentado como vice, inclusive naquele contexto. Mas, cara, a gente vê que a situação não é tão positiva, né? Contra o Bahia, por exemplo, ele é tirado nos minutos finais do aquecimento e quem assume era na ocasião era o Vina, que nem tá mais no Grêmio. Uhum. Mas, cara, pra mim é uma situação bastante estranha, mas eu também tento nem focar muito. Eu tô tentando ser aquele lado torcedor de tipo, tá, vamos aproveitar esse Soares aí. Se é o que a gente tem, vamos aproveitar esse Soares ali com dor no joelho, porque não vai muito tempo, não. Pois é. Isso. É bem por aí. A gente certamente terá novos capítulos pelo Luizito no final do ano, é certeza, né, de que isso vai crescer e crescer muito. Mas até o final do ano, né, a gente ainda vai ter certamente algumas outras coisas. Você vai acompanhar tudo com a gente por aqui. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. Aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio agora na palma da sua mão.